Glória a Deus. E agora vamos ouvir a palavra do nosso Deus nessa noite de campanha, de busca. Amém? Você que está com a sua Bíblia em mãos, folheie ela com muito carinho até o livro de Números, no capítulo 14, tão conhecido texto. E precisamos ir lá hoje outra vez, para saber o que Deus quer falar conosco. Números 14, nós vamos ler do verso 6 ao verso 9. Então, encontrando, coloque-se de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Números 14. Aleluia. É o quarto livro da Bíblia. É um dos livros chamados Livros da Lei. Um livro que conta vários acontecimentos do povo de Deus no passado. 14, verso 6 ao verso 9. Eu vou ler aqui na tela, que é a NVI, porque eu estou com outra tradução aqui. Encontrou? Amém? Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Pode tomar o seu assento, em o nome de Jesus. O tema dessa mensagem chama-se resistência. Amém? Resistência. E o título eu coloquei assim, resistindo os opositores de Deus. Resistindo os opositores de Deus. Aleluia. O texto fala, de um povo chamado hebreu, povo de Deus, as primícias do Altíssimo Deus, povo escolhido para Ele, como um povo peculiar. E Deus prometeu a esse povo que daria para eles uma terra maravilhosa, uma terra que manava leite e mel. Só que eles não esperavam que para tomar posse dessa terra, eles teriam que usar da fé, da coragem, para que eles pudessem se apoderar da terra. E então, quando eles chegam lá, Moisés fala, levanta 12 homens, você já conhece a história, esses 12 homens vão espiar a terra. E a Bíblia diz que esses homens ficaram 40 dias espiando essa terra. 40 dias eles estavam em missão, espiando a terra. Dentre os 12, haviam Josué e Calebe, 2 homens de fé. 2 homens que criam em toda a palavra de Deus. 2 homens que criam muito em Moisés, como o mediador entre Deus e eles. Então eles nunca duvidaram da palavra que saía da boca daquele homem, do seu líder. E aí eles chegaram diante da terra prometida, eles espiaram a terra, e agora eles voltam, após 40 dias, eles voltam para trazer relatórios acerca daquilo que eles encontraram na terra. A Bíblia diz aqui que 2 homens cortaram um cacho de uva dessa terra, e eles carregaram em 2 o cacho de uva. Era um cacho de uvas excelente, grande como você nunca viu. Nunca você viu nada igual. Entenderam? Imagine aqueles ramos de coqueiro cheios de coco. Imagine assim o tamanho daqueles ramos de coqueiro, cheio de cocos. Imagine o cacho de uvas daquele tamanho. Não é exagero, não é exagero. Entenderam? E eles voltaram com aquilo como prova de que a terra realmente era aquilo que Deus havia falado para eles. Era uma prova concreta. E eles obtiveram muito mais provas de que a terra era boa, de que a terra era maravilhosa e manava leite e mel.
Mas o relatório deles não era animador, não. 10 deles voltam desanimando todo o povo. 10 deles voltam desanimando o povo, e o povo teve medo, e o povo foi incrédulo, deixou de acreditar em Deus, e queriam voltar para o Egito. E aí Josué e Caleb se levantam no meio do povo, e expressam a sua indignação com o relatório dos outros 10. Eles dizem: mas foi Deus que disse que essa terra é nossa. Foi Deus quem falou que essa terra é nossa. Então vamos entrar e vamos possuir essa terra. O povo que está lá, nós vamos devorá-los como se fossem pão, porque o Senhor não está com eles, o Senhor está conosco. A proteção deles se foi. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está conosco. Por que Josué e Caleb falaram desta maneira? Porque eles viram todas as maravilhas de Deus no deserto, desde o Egito. Eles viram todas as maravilhas de Deus a olho nu. Eles viram tudo que Deus fez, tudo que Deus operou, todos os seus milagres, e não se esqueceram. Não se esqueceram. Mas este povo incrédulo tinha memória curta que nem o brasileiro, né? Tinha memória curta que nem a gente nos dias de hoje. A memória é tão curta que o camarada vai lá, faz um péssimo governo, e quando ele se candidata outra vez, ele ganha outra vez, né? De tanto que a memória do brasileiro é curta, de não lembrar as coisas que esses camaradas fizeram na nossa terra. E aí está lá, né? O mesmo governo durante tantos anos. Porque a memória do povo não se lembra das coisas que foram feitas. E assim era o povo hebreu. Parece que se esqueceram de tantas coisas grandiosas, poderosíssimas, que Deus executou na terra, em frente aos seus olhos carnais. Entenderam? E agora está aqui Josué e Caleb indignados, querendo que o povo entenda que eles precisam crer em Deus para conquistar essa terra, tá certo? Mas aí, eu vou colocar agora, dentro desse texto, quem seriam os opositores de Deus. Quem seriam os opositores de Deus? Esses opositores existem nos dias de hoje, eles permanecem de pé, e eles estão trabalhando todos os dias para nos influenciar, e para fazer com que a gente desista, com que a gente pare de crer, com que a gente, diminua a nossa fé, diminua a nossa frequência no caminhar com Deus. Eles têm se levantado todos os dias para tentar nos fazer voltar para o Egito. Todo dia estamos sendo afrontados pelo diabo para voltarmos para o Egito. Todos os dias, todos os dias. O que seriam hoje, a oposição, os opositores de Deus? Lá no passado, quando esse povo aqui, ele começa a murmurar contra Deus, eles começam a dizer: por que nos tiraste do Egito? Era melhor que nós estivéssemos lá, e não tivéssemos saído de lá. Comíamos bem lá, comíamos bem, tínhamos teto para morar. Então, os opositores de Deus, aqui no texto, para você e para mim nos dias de hoje, são as obras do mundo. São as obras do mundo, são as coisas que o mundo oferece. O povo não quis enfrentar o mal para possuir o melhor da terra. O povo não quis, aceitar o desafio de enfrentar os seus opositores, os opositores do Senhor, para possuírem o melhor da terra, para comerem o melhor daquela terra. Eles queriam boa vida, eles queriam ter tudo à mão. Eram escravos, mas comiam bem. Eram escravos, mas tinham casa. Eram escravos e não eram perseguidos. Eram escravos. Se acostumaram à escravidão, se acostumaram a viver oprimidos. Isso estava no sangue deles, isso estava dentro deles. Eles estavam acostumados a serem oprimidos. É a mesma coisa que nós vemos na nossa nação, falando de Brasil. O brasileiro está acostumado a viver debaixo de opressão, de perseguição, Tudo que o governo é assim, no brasileiro já está, é assim mesmo, está todo mundo acostumado, todo mundo se conforma com tudo aquilo que eles enfiam goela abaixo do povo. Não estou dizendo que nós, como igreja do Senhor, devemos nos levantar contra os governos, de maneira alguma, jamais, jamais. Mas a igreja não pode se conformar com todo o mau governo,
não pode se conformar com a corrupção, com a roubalheira, não pode se conformar, ele não pode se levantar contra e protestar nas ruas, mas a igreja tem uma arma muito mais poderosa do que o protesto. A igreja tem uma arma muito mais poderosa para possuir essa terra, é estar unida em Cristo, é estar unida em Cristo, é usar as armas poderosas que Jesus dá, para ver as obras de Deus serem executadas outra vez, neste país, como foi no Egito, e como foi no deserto. Nós temos esse poder em mãos, mas a igreja está mais preocupada, infelizmente, com o seu dia a dia, com o seu trivial, em estar comendo bem, estar morando bem, não importa, subiu a paz, paciência, a gente vai se virando do jeito que der, pelo menos a gente tem. Escravos gostam de ser escravos, mas nós não, nós viemos a essa terra para fazer a diferença, nós viemos a essa terra para que ela saiba que existe um Deus todo-poderoso, que pode mudar tudo, em favor daqueles que crerem, em favor daqueles que orarem, clamarem e suplicarem diante dEle. Nós estamos aqui para fazer a diferença, nós estamos aqui para mostrar nessa terra, que o mundo não está sob o controle do maligno, é um controle temporário. Nós estamos aqui para mostrar para esta terra, que o dono dela não é o diabo, nós estamos aqui para mostrar para ela, que o dono dela é o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para isso, e por isso a Bíblia diz, não se conformem com este mundo, não se conformem com ele, não se amoldem a ele, não façam o mesmo que os outros fazem, não pratiquem as mesmas obras, façam a diferença, mostrem que vocês servem o Deus dono deste planeta, dono de todas as coisas e de tudo, e de todos, amém? Aleluia. Os opositores de Deus, lá em Números no capítulo 16, o que acontece? Aqui no 14, Deus fica muito irado com o povo e dá uma sentença, que nenhum destes vai entrar na terra prometida, porque eles se rebelaram contra Deus, murmuraram contra Deus, eles murmuraram 10 vezes contra Deus, durante essa caminhada até a terra prometida, e chegou no limite de Deus. Deus, ele não imagina, Deus ele não se limita. Deus pôs um limite, e disse, nenhum deles vai entrar nessa terra, a não ser Josué e Calebe. E aí o texto diz que ninguém com 20 anos para cima entrou na terra prometida. Quando morreu o último destes, aí então Josué possuiu a terra com aqueles que eram a nova geração, de 20 anos para baixo, Josué e Calebe. Entenderam? Então Deus deu essa sentença, mas Deus cuidou do povo enquanto andou pelo deserto. Foram 40 anos que o povo andou no deserto, viveu no deserto. Por que 40 anos? A gente estava vendo ontem em aula. 40 anos, porque 40 dias eles espiaram a terra. 40 dias os 12 espias espiaram a terra, e porque eles rejeitaram entrar nessa terra, porque eles rejeitaram a promessa de Deus de que a terra era deles, para cada dia daqueles 40 dias, Deus acrescentou um ano. Então, 40 anos, um ano por cada um daqueles 40 dias. Por isso eles ficaram 40 anos no deserto, até que todos eles morreram. Morreu Arão, morreu Miriam, morreu Moisés. Nem Moisés entrou lá. Os planos de Deus para Moisés eram outros, mas não porque ele não merecesse entrar. Mas Josué e Calebe, porque foram homens valentes, confiaram no Senhor, lembrando a mensagem anterior, porque foram otimistas. Deus disse que a terra é nossa, então por que a gente vai negar entrar lá? Está tudo de perna para o ar aí, um monte de gente perdendo emprego, tudo dando errado, e vocês aí, não, vai melhorar, Deus é conosco, encarem a realidade, vai tudo piorar. Não, nós não somos os pessimistas, nós somos os otimistas, porque nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pela fé, e a fé é invisível, mas é também real. Vai acontecer o melhor para aqueles que esperam o melhor de Deus.
Se você está esperando o melhor de Deus para você, vai te acontecer o melhor. Se você tem buscado servir a Deus, fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que Deus vai providenciar para você o melhor. O melhor. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo do que está por vir, porque Deus disse que o amanhã pertence a Ele, e se você confia nele hoje, amanhã Ele já está providenciando um novo dia para a tua vitória, para o teu sucesso, para o teu bem-estar. Você crê assim? Então se apodere disso pela fé, meu irmão. Se apodere disso pela fé, minha irmã. Mas esses homens não creram. Esses homens duvidaram da liderança de Moisés, duvidaram da autoridade de Moisés. Moisés era o homem pelo qual Deus falava ao povo, guiava o povo. E os homens se levantaram contra Moisés. Um homem chamado Corá, o outro Datã e o Abirão. Se levantaram contra Moisés, duvidaram da sua liderança e chamaram Moisés para a briga. Vamos tentar ler um pouco do texto. Números 16. Vamos ver se eu conseguir ler assim rapidinho, você entendendo, a gente consegue ler o texto inteiro. Não tem muito tempo, mas a gente consegue. Eu até falei para a escola, né, para os alunos, leiam o texto todo, leiam para vocês verem que tremendo. Verso 1. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, todos da tribo de Rubem. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade. 250 homens de muita influência no meio do povo. Ok? O que uma igreja precisa para o fracasso dela? De líderes assim, com muita influência, para o mal, para o pessimismo, ok? Líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Falando para Moisés e Arão. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Será que vocês não entenderam? Deus fez em vocês uma grande diferença, levantou vocês para servirem no tabernáculo, falou para os 250. Vocês são homens especiais para Deus. Vocês vão se colocar ao lado desses 3 camaradas aí, que querem trazer confusão entre o povo. Entendeu? A má influência. É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Tipo assim, Arão não é nada. Eu não sou nada, Moisés está dizendo isso. Vocês estão se queixando, é contra Deus. É contra Deus. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram: nós não iremos. Dê uma chance para esses homens. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Assim, além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Afrontando o homem de Deus, Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Verso 16, Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão.
Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, agora comece a prestar mais atenção: afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Sabe, pessoas que ao invés de estarem do lado do líder, ao invés de estarem do lado do que é a vontade de Deus para eles, se colocam ao lado de homens que são fermentadores do meio de Deus, do meio do povo de Deus, homens que vieram na verdade com intentos próprios, com interesse próprio, homens que queriam ser exaltados. Eles tinham inveja de Moisés, eles tinham inveja, e Deus fala para Moisés: olha, afastem-se deles, porque eu vou matar todo mundo aí. Verso 22. Mas Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade, quando um só homem pecou? Olha o homem de Deus, ele ora, ele suplica, ele clama. Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertencem a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Ou seja, não fiquem com eles, não fiquem do lado que está oferecendo vida fácil para vocês, não fiquem do lado daqueles que estão querendo fazer vocês voltarem para o tempo da escravidão. Resistam a esses homens, resistam às suas más influências, saiam de perto deles, e venham para o lado que está servindo de verdade a Deus. Venham para o lado daqueles que são verdadeiramente tementes a Deus, e que não buscam o caminho mais fácil, mas buscam obedecer à voz do Senhor, e caminham segundo a vontade de Deus, e não segundo a sua própria vontade. Amém? Eles se afastaram das tendas, ou seja, o povo temeu. Nessa hora pesou na balança: peraí, até hoje, quem mais, Deus operou através de quem? Até hoje os milagres, com certeza veio na consciência do povo. Deus operou através de quem? Foi de Datã, de Corá, de Abirão? Eles devem ter cogitado isso com os outros. Não, foi através de Moisés, Arão e Miriam. Então vamos para lá, vamos para lá. Entendeu? Então vamos lá de novo. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Verso 28. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Seol, ao inferno, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E o que acontece? Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo dele fendeu-se. Vai mais um pouquinho. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seus seguidores, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Até aí. O texto prossegue, mas até aí. Você foi chamado a resistir tudo aquilo que é oposição a Deus. Se você não resistir os opositores, você vai estar do lado de Abirão. Se você não resistir ao pecado, você vai estar do lado de Corá.
Se você não resistir às propostas que lhes são feitas neste mundo e se deixar influenciar, vocês vão estar do lado de Datã. E quando a terra se abrir, seremos engolidos com ela, por ela. Entendeu? Entendeu o que Deus está falando? Então hoje você é chamado a resistir. Hoje você é chamado a passar para o lado certo. Você está sendo chamado a passar para o lado de Deus. E andar do lado de Deus não é tarefa fácil. Andar do lado de Deus não é uma tarefa simples, porque você vai ter que dizer não ao pecado todos os dias. Você vai ter que dizer não às tentações todos os dias. Você vai ter que dizer não todos os dias. Você vai ter que dizer não à corrupção todos os dias, porque o diabo quer corromper o seu coração, o diabo quer corromper os bons costumes da sua família, do seu lar cristão. Ele quer corromper, ele quer entrar lá dentro e destruir a sua casa. Então você está sendo convidado a resisti-lo, a resisti-lo. E você não está sozinho. Se você estiver determinado a resistir o mal, Deus está dizendo: eu lhe enviarei reforço, para que você possa resistir o mal com vitória. Com vitória. Deus chamou você para ser diferente na terra, meu irmão e minha irmã. Deus chamou você, você, meu irmão, e você, minha irmã, para que vocês sejam luz, para que vocês façam, uma grande diferença na terra. Permaneçam do lado de Deus. Permaneçam do lado de Deus. Quem são os opositores de Deus? Gálatas 5, 19 e 21 para o nosso tempo, para a igreja nos dias de hoje. Gálatas 5, do 19 ao 21, os opositores de Deus para os dias de hoje. Aleluia. Gálatas 5, verso 19 em diante. Oh Jesus, que você entenda o que Deus está falando no teu coração e continue de pé, revestido da armadura de Deus, para não cair quando o diabo te afrontar. Amém? Aleluia. Encontramos verso 19. Ora, as obras da carne, estas são as opositoras de Deus nos dias atuais. As obras da carne. Da carne. São manifestas. Quem são elas? Imoralidade sexual. O povo de Deus todos os dias é provocado. Impureza e libertinagem. Ao invés de libertarem, deram um espaço para libertinagem. Idolatria e feitiçaria. Tem crente feiticeiro, tem crente bruxo, tem crente macumbeiro, tem tudo isso. Tem, né? Crente feiticeiro é aquele cheio de ritual, né? Cheio de ritual é misericórdia, né? Mas é a toalhinha, é a rosa, é o sabonete, é o sal, né? Isso aí é feitiçaria, gente. Isso aí não é coisa de Deus, não, né? Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, separações, facções, grupinhos separados. São os opositores de Deus. Quando você está vivendo uma vida desregrada assim, através de inveja, está invejando o irmão, está invejando a irmã, através da embriaguez, tem se embriagado não só com o vinho forte, com a bebida forte, mas tem se embriagado nas conversações inúteis e vãs, tem se deixado levar pelas más influências dessa terra. Isso é embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não vão estar do lado de Deus. Por isso Moisés falou: saiam de perto da tenda dos ímpios e passem para o lado de cá, porque quem é de Deus vai ser manifesto, quem não é de Deus, a terra vai se abrir e vai engolir eles. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. E o 21? Até aí, até o 21. Quem são os opositores de Deus? Os demônios. Os demônios. E os demônios, sabe os lugares que os demônios mais trabalham hoje? Sabe quais são os lugares que os demônios mais frequentam nos dias atuais?
É lá na prostituição? É lá nos bares onde está todo mundo enchendo a cara e caindo de bêbado? É lá no meio dos governos corruptos? Sabe quais são os lugares mais frequentados pelos demônios? Onde eles batem carteirinha, onde eles são sócios de carteirinha? As igrejas. As igrejas. É onde os demônios mais gostam de estar. É onde eles mais gostam de estar. Efésios capítulo 4, verso 22 em diante. Efésios capítulo 4, verso 22 em diante. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Quem mentia não minta mais, quem caluniava não calunie mais, quem roubava não roube mais, quem se prostituía não se prostitui mais, não se prostitua mais, quem era fofoqueiro não encurte a sua língua, né? E assim por diante. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Então a minha vida hoje tem que ser totalmente diferente daquilo que foi no passado. Totalmente diferente, porque agora eu sou nova criatura. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Mais um. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Verso 27. E não deem lugar ao diabo. Então, para um pouquinho, deixa aqui. Estes são os nossos opositores, os opositores de Deus, os demônios. Os demônios estão por trás de toda a maldade. Os demônios estão por trás da ira, da inveja, da luxúria. Eles estão por trás da prostituição, da embriaguez. Eles estão por trás de todos esses males. Então eles são opositores de Deus. Eles querem reativar em você e em mim as velhas obras. Eles querem reativar em mim e em você os velhos desejos, para que nós continuemos a pecar, e assim estaremos do lado da tenda dos ímpios, esperando a terra se abrir. Entenderam? Mas Deus quer que você venha para o lado da tenda dos justos, porque você foi chamado a ser justo. Você foi chamado a ser um atalaia de Deus nessa terra. Sabe qual é um atalaia? É aquele que ficava lá, né, de vigia e anunciava a chegada do inimigo. Anunciava a chegada do inimigo. Você tem que ser este homem, esta mulher. Você tem que estar de pé, vigilante, para que o diabo não mine a sua casa, não mine o seu lar, não mine o seu ministério, não mine o seu emprego, o seu trabalho, o seu casamento, não mine a sua convivência com seus irmãos, com seus amigos. Não te leve de volta às trevas. Entenderam? Não deem lugar ao diabo. Não murmurem. Tem crente que só sabe reclamar. Tem crente que só sabe criticar. Tem crente que critica tudo. Por que o pastor pôs uma bandeira do Brasil no altar? Por que pôs lá no púlpito? Por que essas flores brancas? Por que essa caixa? Por que aquela ali? Por que mudou o jeito das cadeiras? Por que esse ventilador está ligado e aquele desligado? Critica tudo, quer saber de tudo e critica tudo. Se eu fosse pastor, eu não ficava aí gastando tanta energia. Porque se eu for... Tem crente que critica tudo. Porque Moisés não é um bom líder. Porque Moisés está enganando a gente, fazendo a gente andar em círculo. Porque Moisés... Era assim o povo. Criticavam a liderança do homem de Deus. Entenderam? Verso 28. Efésios 4, verso 28. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, né? Eu vou dizer diferente aqui. Quem quer a bênção de um carro novo, de uma casa nova? Quem quer a bênção, né, de um dinheirinho a mais no bolso, de uma continha gordinha?
Não fica indo na onda das más influências que falam na televisão que Jesus está pagando a conta do povo, que Jesus está pagando dívida. Não caia nessa não, né? Aquele que espera alguma bênção de Deus, trabalhe antes. Seja trabalhador, seja honesto, seja fiel, dizimista, seja fiel ofertante, seja fiel trabalhador na obra de Deus, fiel trabalhador na empresa onde você trabalha, submisso ao seu chefe, ao seu patrão, faça tudo direitinho, tema o seu patrão, tema os seus encarregados, como se você estivesse trabalhando para Jesus lá. E a bênção não vai cessar de chegar na tua casa, a bênção não vai chegar de chegar no teu lar, não vai cessar, ela vai ser abundante, amém? Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, entendeu? Quando você tiver mais, quando você alcançar mais de Deus, reparta com quem tem necessidade, reparta com quem tem necessidade. Um irmão conversava comigo ontem que o pastor da igreja dele, né, está fazendo uma campanha para comprar um ônibus novo para a igreja, custa acho que 20 mil, e ele está lá fazendo a campanha, os carnezinhos, e ele tem um carro de 40 mil, ele comprou um carro de 40 mil, e ele na verdade, trabalho integral para a igreja, e ele tem um carro de 40 mil, fazendo votos com a igreja para comprar um ônibus de 20, trabalhem com suas mãos, trabalhem com suas mãos, e não extorcam o seu, não usem de extorsão, não usem de exploração, não queiram ganhar nada pisando em ninguém, não queiram ganhar nada explorando ninguém, não queiramos ganhar nada que seja desonesto aos olhos de Deus. Nós temos mãos, trabalhemos, amém? Verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Verso 31, livrem-se de toda amargura, limpeza. Sabe por que o Corá, Datã e Abirão conseguiram ser mortos com suas famílias? Porque eles tinham corações sujos, eles se indignavam com a liderança de um homem de Deus, eles tinham inveja do homem de Deus, das pessoas que serviam a Deus. Tá? Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Livrem-se de todos esses males. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém. É isso que Deus espera da gente. É isso que Deus quer conosco. Resistam à própria carne. Resistam ao próprio desejo carnal. Resistam, sabe? Sabe aquele negócio de pisar no pé e querer pisar também? Sabe aquela de toma lá e dá cá? Não existe isso no meio cristão. Não deve existir isso no nosso coração. Temos que estar do lado de Deus. Do lado de Deus. Ouvir a voz de Deus e estar do lado dele. Quem são os opositores de Deus? Mateus 13, 58. Quem são os opositores de Deus? Aos quais vocês devem resisti-los. Quem são? Mateus 13, verso 58. E não realizou muitos milagres ali. Ali aonde? Em Nazaré, onde ele cresceu, Jesus. Por causa de quê? Da incredulidade daquele povo. Por que muitas vezes a gente não vê o agir de Deus mais rápido? Por que muitas vezes a gente não vê, né, Deus atendendo o clamor? Por que muitas vezes a gente não vê as mudanças dentro da nossa casa? Porque muitas vezes a incredulidade ainda vem de alguma maneira habitar o nosso coração. E quando existe incredulidade no nosso coração, Deus não consegue operar. Não é que Ele não consegue, é porque está dito na palavra dEle que sem fé é impossível agradar a Ele. Entenderam? Então a incredulidade é um grande opositor de Deus. E se você não resistir à incredulidade, ela vai dominar você. E Deus não vai conseguir operar milagres e maravilhas no seu viver e no seu convívio familiar, profissional, sobre essa terra. Entendeu? A incredulidade nem sequer pode se nomear entre nós.
ela não pode ter entrada no nosso coração. Ela não pode ter, porque senão Deus não vai operar milagres. Quer ver mais uma? Provérbios 11, 12. Provérbios 11, verso 12. Incredulidade igual o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Que você está indo na igreja fazer o quê? Você está indo na ilusão de que Deus vai fazer alguma coisa para você? Cuidado, cuidado. Eu vou ler esse Provérbios nessa tradução aqui, 11, verso 12. Aqui diz que o que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. Não duvide do agir de Deus. Não zombe da fé de ninguém. Não ridicularize a fé de ninguém. Amém? Talvez a gente esteja falando de uma pessoa que está lá numa igreja, infelizmente pregando coisas longe da verdade, e a gente fica aí zombando daquelas pessoas que estão indo lá. Não zombe. Não zombe. Amém? Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. O coração de cada um. Obras da carne, os demônios e a incredulidade são 3 grandes opositores de Deus. E podem atrapalhar o teu caminho. Podem fazer de você um fracassado. Se você deixar estas obras, estes opositores penetrarem o seu convívio com Deus. Amém? E como é que a gente luta? 1 Pedro 2, 11 em diante. Lutando contra a oposição. Lutando contra essa oposição. Vamos lá, 1 Pedro. Capítulo 2, verso 11 em diante. Encontrou na sua Bíblia? Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Nós neste mundo somos peregrinos. Quando o Senhor Jesus trouxe você para perto dele, você deixou de fazer parte deste mundo. Você não pertence mais a ele. Você é peregrino. Amém? E a insistência aqui do apóstolo é que nós nos abstenhamos dos desejos carnais, que guerreiam contra a vontade de Deus que está no espírito, na alma. Não deixe que a sua alma seja dominada outra vez pelos desejos dessa terra. Trabalhem contra eles. Eu não consigo deixar isso, eu não consigo deixar aquilo. Você está do lado errado ainda, hein? Eu não consigo, não tenho forças. Ei, aquele que está em nós é maior do que este que está no mundo. Dizer que você não tem forças é dizer que você não acredita que o Espírito Santo habita em você. Porque maior é ele que está em você do que esse que está no mundo. Não seja incrédulo. Deposite todo o crédito na palavra de Deus e use-a a seu favor para você vencer o pecado. Porque Deus quer que seja assim. Verso 12. Verso 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema. 14. Seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. 17. Tratem a todos com o devido respeito.
amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Amém? Estamos recheados de exortações bíblicas para vivermos uma vida resistindo o mal. E concluindo, o que Deus espera de nós, ou seja, que nós passemos para o lado do bem, permaneçamos lá, concluindo em Tiago, no capítulo 4, Tiago, no capítulo 4, aleluia, quero que você acompanhe comigo. Verso 1: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, os desejos carnais? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porquê, não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. É a mesma coisa que eu lá procurar, e aqueles homens, eles eram amigos do mundo, queriam voltar para o Egito, queriam voltar para a escravidão. Sai dessa, meu irmão, sai dessa, irmã, em nome de Jesus. Quem quer ser amigo do mundo, volta 4. Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Se nós vamos fazer a vontade da nossa carne, seremos inimigos de Deus e amigos do mundo. E o verso 5: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Deus tem ciúme de nós. Permaneça debaixo das asas de Deus. Amém? Resista ao diabo. Verso 7 desse texto: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Resistam à oposição, resistem aos desejos carnais, às influências malignas, resistam às más propostas, resistam às tentações, resistam ao pecado, tendo a sua vida no Senhor, porque assim vocês vão vencer todos os dias. Vocês vão encerrar a carreira, combatendo o bom combate, guardando a fé e alcançando de Deus a vida eterna. Vocês vão encerrar a jornada de vocês, entrando na terra prometida, como depois Josué entrou com Caleb e todos aqueles que continuaram crendo no Senhor. Vocês vão conseguir, nós vamos conseguir. Tenha esse propósito no seu coração. Não deixe nada neste mundo atrapalhar o seu caminhar com Deus. Não deixe nada que estiver acontecendo de ruim na tua vida atrapalhar o seu caminhar com Deus, porque Deus tem propósitos na sua vida, e Ele vai cumprir os propósitos dEle que estão na sua vida, se você não der lugar ao diabo. O diabo quer que você jogue tudo para o alto, o diabo quer que você deixe tudo para trás, a fé que você tem, o caminhar, ele quer que você deixe tudo para trás, e volte para o mundo. Mas Deus está dizendo para você: continue a ouvir a minha voz e obedeça a minha voz, e vocês vão entrar na terra prometida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Medite no que eu vou dizer para você. Precisamos dar ouvidos à severa exortação da palavra de Deus, que diz, vou ler o texto, depois eu digo a referência: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. A referência para você meditar em casa, Filipenses 1, 27 e 28. A união em torno da pessoa de Jesus é uma das armas mais poderosas que Deus concedeu à sua igreja. Unidos,
os cristãos podem desarticular e fazer estremecer as bases do inferno. O mais triste é que o diabo sabe disso e mobiliza uma boa parte do seu exército para causar divisão, facção, desunião, atrito e etc. Una-se ao teu irmão, una-se à tua irmã, unam-se a mim, tenhamos todos o mesmo propósito, falemos todos a mesma língua, porque assim, em unidade, o Senhor vai ordenar as bênçãos dele sobre essa terra. Salmos 133 diz que em união, Deus ordena a sua bênção. E agora unidos, nós vamos orar pela nossa nação. Eu queria pedir para os obreiros pegarem lá papéis para serem anotados, mais um clamor essa noite, amém? As canetas, peguem lá, e nós vamos orar agora. Eu queria que vocês se dessem as mãos agora, em símbolo de unidade, dessem todas as mãos, fechassem todos no meio aqui, dessem todas as mãos, todos vocês, como símbolo de unidade, todos, deem-se as mãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu queria convidar o pastor Antônio, o pastor Elias, a pastora Fátima, que viessem aqui no altar, que a gente vai orar juntos aqui. Amém. A pastora Selma também vem ao lado do pastor Elias. O presbítero Tiago, por favor. Aleluia.